E aí galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo de Cartola no canal. Vou trazer para vocês a atualização da pontuação na rodada dos times do canal e também fazer uma análise da rodada 18 já para vocês. E mais uma vez vou dizer que vou fazer que nem fiz na última rodada, vou estudar bem a rodada para trazer o time principal lá para quarta à noite de repente, ou no máximo quinta de manhã já deve estar saindo o videozinho. E na sexta-feira trazendo aquela atualização final antes do mercado fechar para poder mostrar para vocês. Esse aqui é o time bom e barato. Fez uma pontuação numa rodada bem complicada, fez 25,80. Podem ver que é o Lion Games BB. O Arthur, eu esperava que o Ceará fosse ganhar assim, mas pensei que fosse ser com um golzinho dele. Infelizmente errei. Sornosa não rendeu o que eu esperava. Não botei o Sornosa pelo gol que ele fez na primeira semana, mas sim pelo que ele agrega ali, com chance, por ele ser um homem da bola parada, para assistência, não só em escanteio, em faltas laterais, faltas direto. Acabou não tendo isso também. Ainda temos para agora pro jogo das 8 horas. Lembrando que agora são 7h15 da noite. Pro jogo das 8 horas ainda temos o Nico Lopes como capitão. Então, dependendo de um golzinho dele, valeria 16. Já daria, de repente, a gente consiga chegar uns 50, 60 pontos por ter ele e ainda ter o Moledo. Mas Léo Valência não foi bem, Michel Vasco foi muito bem. O Hudson não roubou a quantidade de bola que eu esperava, pensei que ele fosse roubar pelo menos mais 5 bolas. Na zaga ainda temos o Sander, que até que foi bem para quem perdeu SG. Reinaldo ainda foi bem. O Gum, muito mal. O Moledo, vamos ver. E o Santos pelo menos garantiu seu SGzinho ali. Não foi muito exigido. E o Claudinei Oliveira também fazendo uma pontuação para técnico razoável. A meta é 70 pontos, eu acho muito difícil chegar aos 70 pontos. Mas não vou dizer que é impossível, porque dois gols, o Nico Lopes normalmente quando faz gol costuma meter 2 por jogo. Se ele meter 2 são 16, por ser capitão dobra são 32. Só com os 32 dele, a já chega perto dos 60 pontos. Então, dependendo da pontuação do Moledo, pode ser que role sim. Isso é suposição. Mas vamos lá. Agora eu vou trazer para vocês o time de apostas. O time de apostas mais uma vez vai bem na rodada. 52,88. As apostas dando certo. Na defesa o Sander e Júnior pontuaram sem SG. Os SGs aqui, ó, Igor Rabelo e Paulo André foram bem. Ronaldo tomou o gol e ainda fez 4,50. No ataque, Neilton foi muito bem. Vitinho até que foi bem, pontuou bem. A aposta no Carlos Sanches que não foi das melhores, mas a aposta no Gabriel foi uma boa. Ainda tendo o capitão Luan e o Terence, possa ser que chegamos aos 70 pontos. Tem uma pontuação boa. Então não é nada ruim. Então, isso tem provado que algumas apostas podem salvar a rodada para vocês. Principalmente nesse mês de agosto, porque é um mês que os times favoritos mesmo estão jogando ainda a Copa do Brasil e Libertadores. Então eles vão acabar poupando. Então a gente tem que ter algumas apostas, apostar. Porque os jogadores que sobraram não tá dando certeza que ir naqueles que são os favoritos vai garantir a tua pontuação. Trazer para vocês o meu time principal. Meu time principal está fazendo só 47,69 pontos. O ataque funcionou bem dessa rodada. Agora o meio campo já vacilou. Não esperava essa pontuaçãozinha do Nenê. O Zé Rafael nem vou falar muito, porque ele fez uma pontuação. Foi baixa, mas ele podia ter metido um golaço. Júnior César que salvou. Ele teria chegado a 10 pontos só com aquele gol. Entendeu? Diego Souza e o Nenê decepcionaram legal. A Arboleda também me deu uma decepcionada. O Magrão não vou reclamar porque eu estava muito em dúvida em goleiro para essa rodada. Fez um pontinho, pelo menos valorizar um pouquinho. Mas ainda tendo o Cuesta e o Patrick como capitão, é provável que eu tenha uma boa pontuação para uma rodada apertada que nem essa. Creio que a média dos cartoleiros não vai ser alta. Então eu ainda posso ir bem. Patrick, algumas rodadas, pelo menos ele deixa seus 6, 7 pontos. Se ele deixar os 7 pontos, são 14. Só aí eu já vou para 61. Dependendo da pontuação do Cuesta, dá para chegar uns 70 pontos. Não fica tão mal. Agora, se o Patrick imitar,
eu faço ainda uma rodada boa. Vamos dizer, uma partida que o Patrick faz um gol e uma assistência, que nem contra o Vasco. Se for que nem contra o Vasco mesmo, uma partida de 20 pontos, ele vai me fazer mitar bonito. Tipo, vai tirar a zica da rodada pra mim. O que me salvou nessa rodada? Apostar no Neilton. Foi uma boa aposta. O Cirino deu uma ajudada, porque alguns atacantes vacilaram. Vamos botar aqui, ó. Se eu fosse de Romero, ele ainda pontuou mais do que o Romero e eu não perdi tanta cartoleta. Não perderia tanta cartoleta com ele. O Pedro foi muito bem, não tinha como fugir do Pedro dessa rodada. Diego Souza e o Nenê decepcionaram um pouco, na verdade bastante. Como perdeu o SG, o Arboleda acabou me decepcionando também. Mas mesmo assim, a maior negativada foi os menos 0,60 do Nenê. Então, esperando agora uma boa pontuação do Patrick e do Cuesta para salvar a minha rodada. Eu acredito numa boa pontuação do Patrick, até acima dos 7 pontos, até acima de 7 pontos, porque o time do Atlético Paranaense costuma ceder bastante roubada de bola. Então ele pode acabar fazendo uma pontuação maneira e me salvando nessa rodada. Contando contigo, hein, Patrick? Agora vamos fazer uma análisezinha dos jogos da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Deixa eu dar uma atualizada. Tem a tabelinha. Essa rodada como é que foi? Vou tentar ir para a rodada 18 e ver o que acontece. Então vamos lá, agora que já carregou o total, eu creio eu que devo pular para a 18ª rodada. Então, antes de eu falar de Ceará e Atlético Paranaense, eu quero dizer que essa quarta-feira terá Ceará e Santos, um jogo adiantado, que eles vão adiantar da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vai ser no Presidente Vargas também, vai ser lá em Ceará. E o Ceará em casa tem costumado fazer seus pontinhos, então é uma boa aposta do Ceará. Então, para essa rodada agora, falando de Ceará e Atlético Paranaense, o Ceará é uma boa aposta porque tem conseguido ganhar seus jogos em casa. Tem realmente feito um caldeirão em casa no Presidente Vargas e indo bem. Então, mas pode vir um pouquinho desgastado porque também vai ter um jogo quarta-feira, jogo difícil contra o Santos. Dá para se apostar em dois lados. Pelo lado do Ceará, dá para se apostar no goleiro Everson. Tem o Arthur, eu gosto do futebol do Arthur. Creio eu que ano que vem, quando ele chegar no Palmeiras, ele vai jogar muito bem, porque é um atacante muito bom. Tem o Felipe Azevedo, acho que é isso, Felipe Azevedo, que também é um bom jogador para se apostar. E tem o lateral direito, eu acho. Não, agora ele é lateral direito ou esquerdo? É João Lucas, do Ceará, que também é uma boa opção. Pelo lado do Atlético Paranaense, dá para se apostar no Cirino. Ele já mostrou que vai pontuar mesmo sem meter seus gols, ele vai deixar alguns pontinhos. E na zica que temos tido nessas rodadas, que não dá para confiar nos jogadores, nas apostas mais confiáveis, tem que ir em alguns jogadores que façam pontos sem gol e sem assistência para poder tentar não ir tão mal na rodada assim. Então o Cirino é uma boa aposta, o goleiro Santos, o lateral Jonathan, eu acredito numa boa pontuaçãozinha dele. E também fiquem de olho no Pablo, que tem jogado muito bem, tem saído da área, participado menos jogadas, que dá para se apostar. Aqui na Fonte Nova, ainda no sábado, Bahia América Mineiro, dá para se apostar forte no Bahia. Bahia que vem mostrando futebol melhor, só que o América Mineiro também tem mostrado futebol bom. Mas aqui não tem como fugir, é um que deve ser unanimidade nessa rodada, é o Mito Zé Rafael. Vai vir desvalorizado, quer dizer, fazer 4 pontinhos ele já vai valorizar, então todo mundo deve apostar nele nessa rodada. Não vai ser diferente para mim. Mas além do Zé Rafael, vocês podem apostar no goleiro Anderson, que ele deve ser um pouquinho exigido sim, porque a zaga do Bahia não é tão segura. Tem o Zé Rafael, o Gregory para roubar algumas bolas. E a dupla de ataque com Edgar Júnior e Gilberto
são boas. Lembre que o Gilberto não meteu gol nessa rodada, então ele vem desvalorizado. Para quem quiser arriscar, não é nada demais. Pelo lado do América Mineiro, talvez um Rafael Moura, se jogar, a gente não se sabe. E ainda tem o goleiro João Ricardo, que foi bem nessa última rodada. Para quem quiser apostar, pode ser uma boa. Já no domingo, 11 horas da manhã, o Santos vai estar um pouquinho desgastado por ter jogado essa semana. O Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro vai ter a semana toda para treinar. Então eu acredito numa vitória do Atlético Mineiro por ser em casa. Então no Galo tem boas opções para ir. Dependendo do jogo de hoje, possa ser que tenha um Vitor no gol, possa ser uma aposta. Um Leonardo Silva que em casa costuma ir bem. Hoje ele joga, parece que já voltou, já se recuperou, pelo menos tá no aquecimento. O Emerson, se jogar novamente, eu gosto, porque hoje ele vai jogar e se ele jogar novamente é um bom lateral. Eu gosto dele como lateral. O problema é que eu tenho ido muito nas jogadas com 3-4-3. Então vamos lá. Além do Emerson na lateral, no meio-campo, sim. O Elias vem bem. O Terence, se jogar de titular, talvez eu faça aposta nele no meu time principal. Nessa rodada tá no meu time de apostas. Mas eu já deixo pra vocês que é a boa opção, tanto o Ricardo Oliveira como o Thiará pra próxima rodada contra o Santos. Ricardo Oliveira, lei do ex costuma não falhar. Falhou com o Nenê e Diego Souza, mas se vocês olharem bem, com o Neilton contra o Cruzeiro, teve lei do ex. Neilton já passou pelo Cruzeiro. O jogo do Flamengo já é o deixou dele. Então a lei do ex tem funcionado sim. Agora tem que saber se todos os jogos vão funcionar. Não vai ser sempre assim. Pelo lado do Santos, é provável que nesse jogo o Santos poupe alguns jogadores porque tem um jogo, eu acho que pela Copa do Brasil em seguida. Deixa eu dar uma conferida aqui antes de eu falar besteira pra vocês. Mas eu acho que é isso sim, que o Santos terá algum joguinho pela Copa do Brasil. Exatamente, na outra quarta-feira do dia 15. Então talvez o Santos poupe e ainda aumente mais ainda as chances de uma boa pontuação dos jogadores do Atlético Mineiro. Paraná e Botafogo. Não tem como dizer os favoritos. Os dois times não vêm mostrando um futebol favorável. Se for apostar por um futebol um pouquinho melhor, quem tem mostrado mais consistência é o Paraná. Então já fica sempre como uma boa opção o Júnior. E se o Silvinho for titular, é uma boa opção. Mas fiquem de olho que o atacante Rodolfo do Paraná tem pontuado mesmo sem fazer seus golzinhos. Então é uma dica. Pelo lado do Botafogo tem sempre as opções do Léo Valência, do Matheus Fernandes, Igor Rabelo. O goleiro Saulo já tem mostrado ser um goleiro razoável. Pode ser uma confiança. Domingo, às 4 da tarde, teremos Chapecoense e Corinthians. Provavelmente o Corinthians não poupe, jogue com o time titular. Porque vai enfrentar na quarta-feira a Chapecoense de novo, mas eu acho que o Corinthians continuará lá em Chapecó. Então de repente consiga entrar com o time principal também. Mas se o Corinthians for com o time titular, dá pra se apostar no Corinthians. E aí possa ser um jogo que Romero possa parecer um pouco melhor. Mas é um bom jogo para Romero. Pedrinho são boas opções. Pelo lado da Chape, dá pra se apostar no Jandrei, no Wellington Paulista. E eu gosto do Canteiros. Algumas rodadas tem que acertar a rodada que ele imita, porque ele pode fazer uma boa pontuação. Flamengo e Cruzeiro no Maracanã ia ser o jogo das 11, agora é o jogo das 4 horas da tarde. Então, creio eu que o Flamengo vai vir com time misto, não vai ser titular 100%, mas eu também acredito que o Cruzeiro não vai vir com time titular. Venha com time misto ou reserva. Porque o Cruzeiro vai enfrentar o Flamengo quarta-feira no Maraca, agora, pela Libertadores, e na outra rodada vai receber em casa o Santos para poder definir quem vai para a semifinal da Copa do Brasil. O mesmo caso, o Flamengo vai pegar o Grêmio quarta-feira, só que o Flamengo continua no Rio.
Então, de repente, pode aparecer alguns titulares a mais. O certo que jogar nesse domingo é o Paquetá pelo Flamengo. Então, ele é certo, ele eu posso dizer pra vocês que dá pra se apostar. Seria bom se o Everton Ribeiro jogasse pra gente apostar naquela lei do ex ali e quem sabe imitar. Aqui, Sport São Paulo. Sport necessitando de uma vitória desesperadamente. E o São Paulo querendo manter sua liderança. O São Paulo tem que aproveitar esse mês de agosto que os outros times estão conturbados, estão poupando elenco em algumas competições para poder deslanchar no campeonato e abrir vantagem. Porque sempre deixei bem claro para vocês que eu sou rubro-negro, mas estou dizendo para vocês. O São Paulo tem uma tabela mais tranquila, tem que aproveitar para poder deslanchar. Só que o ruim pro São Paulo, tudo bem, joga domingo. Aí se jogar com o time 100% titular, na quinta-feira eles vão pegar o Colón lá na Argentina. E aqui eles perderam de 1 a 0, então lá eles têm que ganhar de 2 a 0. Ou a partir do segundo gol, com margem de fazendo mais de um gol, pode ser até um 2 a 1 que se classifica pelo gol fora de casa. Então eu não sei se irão todos os titulares, até porque Nenê já é bem veterano e o desgaste pode fazer uma diferença. Então dá para se apostar em alguns jogadores do esporte, mas são muito poucos que passam confiança. Nessa rodada dá para ir de Sander, que sempre pontua mesmo sem o SG. Quem quiser acreditar no Magrão, porque não vai vir muito valorizado, vai ter uma pontuação de 1 ponto, então 2 pontos já valoriza. E no São Paulo eu não tenho como dizer nada pra vocês, mas até quinta-feira eu já devo trazer notícias. Outro jogo de domingo também, só que agora às 7 da noite, Palmeiras e Vasco. A mesma coisa, Palmeiras, só por continuar em casa, talvez os titulares já contra o Vasco, ou então pelo menos um misto, e quarta-feira contra o Bahia usar os titulares em casa. Mas nesse jogo, mesmo que não venham totalmente os titulares, o banco do Palmeiras tem boas opções. Se trocar até o goleiro, pode ser tanto o Everton quanto o Jailson quanto o Praz, são boas opções no gol. Na lateral esquerda principalmente, tanto jogando tanto o Diogo Barbosa quanto o Vitor Luiz, se for o Vitor Luiz principalmente, eu acredito numa boa pontuaçãozinha, porque ele pode acabar até ganhando a vaga do Diogo Barbosa. No meio campo tem Scarpa, mesmo se não tiver Felipe Melo e Bruno Henrique, tem o Thiago Santos, que costuma roubar uma boa quantidade de bolas, tem o Johan, que é uma boa opção. Se o Borja não jogar de titular for o Davidson na quarta-feira, provavelmente teremos o Borja no final de semana, que fica uma boa opção para a rodada. Lembra que a gente vai ter uma dificuldadezinha para acertar atacante nessa rodada. Pelo lado do Vasco tem sempre como o Iago Pikachu, Andrei e também o Andrés Rios pode ser uma aposta nessa rodada para frente. O outro jogo de à noite é Grêmio e Vitória. E provavelmente mais uma rodada que o Grêmio possa vir com as reservas. Porque depois teria que viajar pro Rio para jogar já quarta-feira. E pelo jogo 6-7 vai terminar às 9. Eles vão viajar na segunda para já estar em campo na quarta num jogo decisivo pela Copa do Brasil. Então, mesmo sendo as reservas, o Marinho já mostrou que é uma boa opção. O goleiro Paulo Vitor pode ser um pouco mais exigido, que o Vitória vai precisar ir para cima, porque o pessoal do Z4 está se aproximando do time do Vitória. Então, é um jogo para se apostar, mas não tem aquelas peças que você sinta aquela confiança toda. Então, provavelmente só um Grêmio, no Grêmio mesmo, só um Paulo Vitor, o menino que entrou, o Matheus Henrique, é um bom jogador. Jael se jogar, o Vernani também pode ser uma boa. Pelo lado do Vitória tem o Neilton. O goleiro Ronaldo é um bom goleiro. Então tem no que se dá para se apostar um pouco. E o último jogo que vai ser da segunda-feira para fechar a rodada vai ser no Maracanã, Fluminense e Inter. Fluminense que vem de uma boa vitória pela Sul-Americana, mas de um empate com uma boa vitória em casa
contra, eu não lembro o time agora, é o Defensor, pela Sul-Americana, mas empatou com o Bahia em casa e agora vai pegar o Inter. Pelo lado do Fluminense, o goleiro em casa, ele tem mostrado boas pontuações, é o goleiro Júlio César. Ele vem mostrando boas pontuações, mas é provável que de repente o Fluminense poupe um ou dois jogadores, provavelmente terá o desfalque do Sornosa por enquanto. Até a metade da semana trarei mais notícias para vocês, mas contará com a volta do Gilberto, que já é uma grande ajuda ali no lateral. Pra gente também, que ele é um dos jogadores mais regulares do Cartola, principalmente em casa. Então tem como botar o Digão, que vem mostrando ser um bom zagueiro pelo Fluminense. Tudo que ele não foi no Cruzeiro pelo Fluminense ele tem sido. Mas acabou de voltar e eu já posso te dizer isso. No Fluminense ele vem mostrando que ele não mostrava no Cruzeiro. Então tem Digão, Júlio César, Gilberto. No meio campo o Richard é uma boa opção se ele for titular. E no ataque não tem como negar o Pedro, artilheiro do campeonato, que o garoto está iluminado. Mas o Fluminense viajará na terça-feira, porque tem jogo pela quinta-feira, pela Copa Sul-Americana. Então é bom ficar de olho no time do Fluminense, que talvez poupe alguns jogadores. Se poupar, fica mais fácil ainda para mostrar os jogadores do Inter, que não tem como negar. Mesmo o goleiro Marcelo Lomba é uma boa opção para essa rodada. Cuesta, não tem como negar, Cuesta e o goleiro são indiscutíveis. O lateral Iago pode ser uma boa aposta para essa rodada. Provavelmente para esse jogo já terá uma volta do Zeca, que está terminando de melhorar seu condicionamento físico para poder voltar a jogar. Já tem treinado. O meio-campo Patrick é sempre uma boa opção. E o Dourado também pode ser uma boa opção, porque o Fluminense tenta forçar muitas jogadas rápidas de contra-ataque e pode acabar algumas roubadas de bola, tendo algumas roubadas de bola, mudando o jogo. E qualquer um do ataque é bom. Lembrem que o Potker vem iluminado depois da parada da Copa. Então o Potker é uma boa opção. Mas se eu vir com algum atacante do Inter, eu virei com o atacante que eu botei no bom barato dessa rodada, que é o Nico Lopes. Eu tenho gostado porque ele não participa só gol, é assistência, trabalha mais nisso. Então eu quero um jogador que me garanta alguns pontinhos, mesmo sem meter um gol ou uma assistência, ele me garanta alguns pontinhos. E o Nico Lopes tem feito isso ultimamente. Então eu considero ele uma boa opção. Na última rodada ele fez 14 pontos na 16, foram 2 assistências, mas se tu tirar as 2 assistências, ele ainda fez 4 pontos. E isso faz diferença. É o mesmo caso do Cirino nessa rodada. Ele fez 3 e pouco, não fez nenhum gol. Se ele faz um gol, ele imita. Então isso é a vantagem. É o Neilton. Neilton fez 14 pontos. Teve uma bola na trave, mas a pontuação eu sei fazer gol. Então, mesmo assim, mesmo se ele tirar a bola na trave e o gol, são 11 pontos. Ele ainda faria 3. Então é uma coisa que já eu valorizo mais para montar. No meio campo valorizo alguns jogadores para roubada de bola. E no ataque, atacantes que costume pontuar mesmo sem fazer gol. Então, é isso aí, galera. Trouxe a análise que deu para trazer para vocês. Uma análise só de alguns jogadores para se colocar. Vocês têm que pensar, mas essas rodadas com os times, com Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro, poupando para poder jogar a Libertadores, jogar a Copa do Brasil, temos que achar alguns outros jogadores para apostar. Então, realmente, como eu falei agora, apostar. Não tente ir sempre no óbvio. Porque a maioria que foi na lista dos. Que colocou jogadores que estavam ali nos mais escalados, que foi o outro do mundo, tá fazendo uma pontuação razoavelmente baixa. Eu tô fazendo uma pontuação ainda baixa, de 40 e poucos pontos, mas tem gente com pontuação pior do que a minha. E que alguns jogadores já acabaram. Nessa rodada, fazia 80 pontos, tu já fez uma pontuação excelente. Quem fez mais do que isso, tá muito bem. Então é isso aí, galera. Deixe seu like, se inscrevam no canal, deixe seus comentários, deixe aí a pontuação parciais de vocês, ou já a final, ou a parcial com quantos jogadores faltam e quais são, pra gente poder ir discutindo, já conversando sobre a rodada. Vocês já viram que quem deixa comentário eu respondo assim que vejo.
E um forte abraço, galera. Valeu, até a próxima.